Olá, estudante! Eu sou o professor Marlon de Matemática e, galerinha, hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. E hoje vamos estudar sobre as representações de um número fracionário. Preparados? Então bora lá! Quando queremos representar elementos ou quantidades inteiras, utilizamos o conjunto dos números naturais, que é formado por todos os números maiores que zero e incluindo o próprio zero. Olha aí o conjunto dos números naturais. Esse conjunto numérico é bastante conhecido por nós e está sempre presente no nosso cotidiano. Mas nem sempre iremos representar quantidades inteiras. Algumas vezes será necessário representar apenas uma parte dessas quantidades. Quando isso acontece, utilizamos as frações, que são números utilizados para representar partes de um todo. É isso mesmo, galerinha! Por exemplo, se dividirmos um retângulo em 6 partes iguais, as partes dessa divisão podem representar uma fração. Nesse caso, cada quadradinho pode ser representado pela fração 1/6, já que estamos considerando uma parte do total de 6 partes. As frações são formadas por dois termos muito importantes: o número de cima do traço, que é chamado de numerador e representa quantas partes do todo estão sendo consideradas. Já o número abaixo do traço é chamado de denominador e representa a quantidade total de partes em que o elemento foi dividido. Quando analisamos as demais partes do retângulo, observamos que também podem ser formadas as frações 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 e 6/6. A fração 6/6 considera todas as partes em que o retângulo foi dividido. Então, essa fração representa o próprio inteiro, ou seja, 1. Isso acontece porque toda fração também é uma divisão. Logo, na fração 6/6, temos 6/6 igual a 6 dividido por 6, que é igual a 1. Agora que entendemos o que são frações, precisamos entender alguns casos especiais de frações, aquelas que possuem denominadores iguais a 10, 100 ou 1000. Esses casos são especiais, pois podem ser associados facilmente a um número decimal, ou seja, um número que possui uma parte inteira e outra decimal separada por uma vírgula. E para representarmos uma fração decimal como um número decimal, devemos observar o seu denominador, pois ele indicará quantas casas decimais ficarão após a vírgula. Se o denominador for 10, teremos uma casa decimal após a vírgula. Dá uma olhadinha. 3 dividido por 10 é igual a 0,3. Já se o denominador for 100, teremos duas casas decimais após a vírgula. Então, 21/100 é igual a 0,21. Por fim, se o denominador for 1000, teremos 3 casas decimais após a vírgula. Então, 5 dividido por 1000 é igual a 0,005. Além disso, também podemos representar frações ou números decimais de outra maneira, por meio da porcentagem. A porcentagem é representada por frações com denominador igual a 100 ou por números decimais que possuem até 2 números após a vírgula. Para indicar uma porcentagem, utilizamos o símbolo %, que é esse que você está vendo aí. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nesses exemplos. 25%, 33% e 100%. Dessa forma, podemos representar uma mesma fração de 3 maneiras diferentes: na sua própria forma fracionária, na forma de um número decimal e também na forma de porcentagem. Observem, por exemplo, a representação da fração 15 dividido por 100. Na fração decimal, teremos 15 dividido por 100. Na porcentagem, 15%. E no número decimal, 0,15%.
15. Agora que aprendemos as diferentes formas de representar uma mesma fração, vamos colocar tudo em prática com a ajuda dele, o topetudo mais gente fina da Super Ensino. Bora lá, carequinha! Chegou ou não chegou na hora? Chegou a hora mais docinha de todas. Vamos chamar a nossa amiga Questão Modelo. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Vem, Questão Modelo! Agora aí, chegou a nossa amiga Questão Modelo. Já chegou falando o seguinte, ó. Em uma fábrica de uniforme escolar, a produção de camisas é realizada em 3 etapas. A primeira etapa, 2/10 do total é produzido. Na segunda etapa, 4/10 do total é produzido. Na terceira etapa, o restante é produzido. Bom, qual número decimal representa a produção na terceira etapa? A letra A já resolveu, ela diz que é 0,1, mas a B discordou, diz que é 0,4. A C falou o seguinte, gente, é 0,5. A letra D estava trabalhando na fábrica, chegou atrasada e disse, é 0,6. E agora, Pimpolho, vamos descobrir? Vamos lá então, até a fábrica e resolver a questão. Para resolvermos essa questão, utilizaremos uma figura dividida em 10 partes e destacaremos as quantidades referentes à primeira e segunda etapa da produção da fábrica. Vamos desenhar? Tá aí. Essa aqui é a primeira etapa na cor amarela. E aqui, ó, é a nossa segunda etapa na cor azul, Pimpolho. E aqui é a parte da terceira etapa que restou. Vamos lá então? A parte não colorida, Pimpolho, representa a terceira etapa do processo. A fração 4/10 representa a terceira etapa, pois são 4 partes de um total de 10 partes. Aprendemos que frações com denominador 10 pode ser representada por um número decimal com uma casa após a vírgula. Dessa maneira, ficou chuchu beleza, porque 4 dividido por 10 é igual a 0,4. Portanto, a produção na terceira etapa representa 0,4 do total. Sendo assim, Pimpolho, a alternativa correta é a nossa letra B. Marca a letra B para mim. E aí, tá tudo chuchu beleza? Beleza, belezura? Para a aula de hoje? Então vem comigo se divertir, porque nós vamos aprender a resolver problemas que envolvam frações como resultado de uma divisão. E vai ser super divertido, Pimpolhos. Na fração, temos o numerador. Quem é esse numerador, Pimpolhos? É aquele número que fica acima do traço, isso mesmo. E temos também o denominador, já entenderam, né? O denominador é aquele número que está abaixo do traço. Olha que bacana. O denominador, ele indica algo mais. Ele indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Olha que bacana. E já o numerador, ele representa quantas partes do inteiro foram consideradas. Querem ver? Vou pegar, por exemplo, esse número aqui, ó, 5/10. Esse 5 é o nosso, dá um gritão, nosso numerador. E o 10, que está aqui, ó, abaixo do traço, é o nosso denominador, isso mesmo. E ele indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Olha aqui, esse é o nosso inteiro e eu vou dividir agora em 10 partes. Olha que bacana. E o numerador, ele vai representar quantas partes desse inteiro eu vou considerar. Como é 5, eu vou pintar 5 partes. Olha aí. E essa aí é a nossa representação da fração, viram? Está dividido em 10 partes e 5 partes pintadas. Isso mesmo, Pimpolhos. As frações também se referem às quantidades que podem ser divididas em partes iguais. Isso! Expressões como meio ou metade, 1/3 ou terça parte, 1/4 ou ainda quarta parte, ou então 1/5 ou quinta parte. Eu ainda posso falar 1/10 ou 10ª parte de uma quantidade. Isso! Todas essas informações remetem a essa ideia, Pimpolho, de divisão em partes iguais. Observe, por exemplo, qual seria a metade do número
162. E aí, sabe qual é? É 81, pois 162 dividido por 2 vai dar igual a 81. Bacana, né? E se eu perguntar para vocês, por exemplo, e aí, pimpolhos, qual é a terça parte do número 447? Como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar 447 e dividir por 3, que vai dar igual a 149. Assim, a terça parte de 447 é 149. Bacana, né? E se eu perguntar, por exemplo, a quarta parte do número 4.312? Vocês vão descobrir que vai dar 1.078. Por quê? Porque eu vou pegar 4.312 e vou dividir por 4, que é a quarta parte. E vai dar igual a 1.078. Bacana, hein? Vem comigo, pimpolhos, porque Gabriel tinha 276 reais. É mais do que eu, hein, Gabriel? Desse valor, ele utilizou 1/3 para pagar uma conta de energia. Do que sobrou, ele retirou 1/4 para pagar uma conta de água e o restante foi depositado no banco. Bom, pimpolhos, sabendo disso, qual o valor usado para pagar a conta de água? Vamos descobrir? Porque pode ser a letra A, ou a letra B, ou a letra C, ou ainda a letra D. Vamos lá? Vamos lá, porque para resolvermos essa questão, vamos primeiramente calcular 1/3 do valor inicial, que era de quanto? Vocês lembram? 276, isso mesmo. E olha que simples, eu pego 276 e divido por 3, que é 1/3 do valor. Isso aí vai dar igual a 92. Agora, precisamos subtrair do valor inicial o valor gasto na conta de energia. Vamos lá então? Qual era o valor inicial? 276, coloca ele para mim. E agora coloca um sinal de menos, porque eu vou subtrair o valor que? Da conta de energia. Esse valor agora que acabamos de descobrir. Lembra? 92, coloca para mim. Então vamos lá, é só fazer agora a subtração simples. Vamos comigo? Vamos lá, hein? Não me deixa sozinho, pimpolhos. Ó, 6 menos 2... tranquilo, né? Dá 4. 7 menos 9. Opa, professor, não pode. Isso mesmo, pimpolho, obrigado por me avisar. Agora respira, que eu vou pegar o quê? Eu vou retirar da próxima ordem. No caso, eu vou pegar 1 dessa ordem, então vai ficar 2 menos 1, 1. Aqui fica 1. E esse 1 vem para cá, e agora fica 17. 17 é maior do que 9. 17 menos 9 vai dar o quê? 8, isso mesmo. E esse 1 agora eu desço. E assim fica 184. O valor restante foi, então, 184 reais. Então, para encontrarmos o valor da conta de água, é necessário calcular 1/4 desse valor restante. Mas agora ficou chuchu, beleza, não é verdade? Ficou mais docinho do que açúcar no mamão. Porque é só pegar 184 e dividir por 4, que é 1/4 do valor. Assim vai dar igual a 46. Portanto, Gabriel usou 46 reais para pagar a conta de água. É isso aí. Assim, a nossa alternativa, a letra correta, é a letra C, pimpolhos. Marca ela para mim, pimpolhos. Agora vamos fazer o seguinte, vamos nos divertir colocando em prática tudo que aprendemos até aqui, isso mesmo, porque a matemática também é uma diversão. Olá, querido estudante! Vamos para mais uma dica É Mais Show! E a dica é que os números racionais podem ser representados de diferentes formas, como frações, números decimais e porcentagens. Além disso, algumas frações possuem equivalentes com denominador 10, 100 ou 1000, chamadas de frações decimais, que podem ser convertidas para a forma decimal ou para porcentagem. É crucial entender que as frações assumem diferentes significados de acordo com o contexto, partes de um todo, divisão ou até mesmo fração de uma quantidade. Segue a dica que ela vai te ajudar em muitas atividades. Até a próxima dica!
Pipolhos, olha aí que questão legal. Vamos até a casa de Joaquim, isso mesmo, vamos lá. Porque é o seguinte, na casa de Joaquim, as despesas mensais são divididas entre ele e seus pais nas 3 primeiras semanas. Olha aí que legal. Na primeira semana, Joaquim paga 1/10 do total das despesas. Na segunda semana, é a sua mãe. A sua mãe paga 3/10 do total das despesas. E na terceira semana, a pessoa que ia escapar, hein? É o pai de Joaquim. Seu pai paga o restante. E aí, Pimpolho? Qual o número decimal representa a despesa paga pelo pai de Joaquim na terceira semana? A fez o cálculo. Diz assim, é o seguinte, pai... Seu Joaquim, você vai pagar 0,2. Mas a B diz que não, eu fiz o cálculo, é 0,3. E a C diz o seguinte, é 0,5. Lá vem ela, atrasada. Devia estar calculando a despesa ainda. Ô, letra D, deixe de chegar atrasada, fica atenta. E ela diz que é 0,6. E aí, A, B, C ou D? Vamos fazer o seguinte, eu vou ali comprar um relógio para ver se a letra D não se atrasa mais. E volto já para você me contar se é A, B, C ou D. Botei, Pimpolho, e comprei um relógio enorme para a letra D. Acho que agora ela não se atrasa mais. Será que vai? Eu acho que não. Agora vem para cá, porque para resolvermos essa questão, utilizaremos uma figura dividida em 10 partes e destacamos as quantidades referentes à primeira e à segunda semana, pagas por Joaquim e sua mãe. Vamos lá? A primeira parte é essa daqui, que é a primeira semana. Isso, quem paga é o Joaquim. E aqui a parte, quem paga é a mãe de Joaquim, que é a segunda semana. Perceba que uma parte não foi colorida. Isso significa que essa parte representa a terceira semana das despesas, que serão pagas por quem? Pelo pai de Joaquim. Dessa forma, a fração 6/10 representa a terceira semana, pois são 6 partes de um total de 10 partes. Agora ficou chuchu beleza, né? Agora precisaremos representar essa fração por um número decimal. Para isso, lembre-se que aprendemos que fração com denominador 10 podem ser representadas por um número decimal com uma casa após a vírgula. Dessa maneira, chuchu beleza, eu escrevo assim, 6 dividido por 10 é igual a 0,6. Portanto, Pimpolho, as despesas da terceira semana pagas pelo pai de Joaquim são 0,6 do total. Sendo assim, Pimpolhos, a alternativa correta é a que chegou atrasada. Chegou atrasada, mas acertou. Parabéns, letra D. É a letra D. Marca ela para mim. Pimpolhos, uma mãe possui 3 filhos. Você sabe quais são o nome deles? Vou falar para vocês, ó. É Felipe, Ana e Caio. Bacana, hein? Ela decidiu dar a cada um deles R$70. Ó, na tabela podemos observar o gasto de cada um. Vamos ver? Ó, o Felipe gastou 1/5 de R$70. Já a Ana gastou 1/10 dos R$70. E Caio gastou meio, ou seja, metade de R$70. E aí, qual foi o valor em reais que Felipe, Ana e Caio gastaram? Mas ó, eu quero saber isso respectivamente. Vamos lá? Nessa ordem. Porque eu posso marcar a letra A.
ou ainda a letra B, ou a letra C, ou a letra D. Então eu preciso de vocês para me dizer qual eu devo marcar de maneira correta. E aí, pimpolhos? Chuchu, beleza na questão? Então vamos comigo, ó, porque para resolvermos essa questão, vamos calcular a quantia que cada um gastou do valor. Qual era o valor mesmo? Falei para mim que eu esqueci. Isso, R$ 70. Vamos começar com o Felipe. Vocês lembram quanto o Felipe gastou? Isso, ele gastou 1/5 dos R$ 70. Assim eu tenho 70 dividido por 5, que é igual a 14. Com isso, Felipe gastou R$ 14, pimpolhos. Por sua vez, Ana gastou, vocês lembram? Fala para mim, dá um grito, mais alto, pimpolho. Isso, 1/10 de R$ 70. Assim nós temos 70 dividido por 10, que é igual a 7. Viu como é divertido? Ou seja, Ana gastou R$ 7. Econômica, hein? E aí, por fim, quanto Caio gastou? Vamos descobrir? Ele gastou o quê? Fala para mim, dá um grito, mais alto. Isso! A metade de 70. Assim temos 70 dividido por 2, que é igual a 35. Logo, Caio gastou R$ 35. Portanto, Felipe gastou 14, Ana 7, Caio 35, respectivamente, nessa ordenzinha. Agora é só olhar qual alternativa fala a mesma coisa, porque aqui falar isso é a alternativa correta. Olha aí, então a nossa alternativa correta é a letra A. Marca para mim. Chuchu, beleza? Então vamos comigo até uma floricultura, isso mesmo, aquele lugar que vende flores, que bacana, hein? Porque lá há 80 arranjos de flores, sendo que 1/5 deles de rosas brancas, isso mesmo, anota essa informação aí, ó. Do restante de arranjos, metade é de rosas amarelas, anota isso também, ó, metade rosas amarelas, e a outra metade é de rosas vermelhas, outra informação para ser anotada. Mas aí, pimpolhos, qual a quantidade de rosas brancas, amarelas e vermelhas, respectivamente, nessa ordem aí, existe na floricultura? E aí, vamos descobrir? Porque pode ser a letra A, ou a letra B, ou a letra C, ou ainda a letra D. Ó, vou fazer o seguinte, ó, vou trazer aqui algumas flores e o nosso reloginho, isso, para dar um tempo para vocês resolverem essa questão, mas eu volto já para descobrirmos qual é a letra que está falando a verdade.
Opa, voltei, Pimpolho, da nossa floricultura, para resolvermos essa questão, porque para isso vamos calcular, primeiramente, 1/5 de rosas brancas do total de arranjo que tem na floricultura. Qual é mesmo o total? Dá um gritão para mim. Mais alto, Pimpolho, diz aí, 80, isso. E aí, 1/5 de 80 é só pegar 80 e dividir por 5, que é 1/5 dele. Assim, 80 dividido por 5 é 16. Agora, subtraímos do total de arranjos a quantidade de rosas brancas, isso, que é 16, acabamos de descobrir, para poder encontrar a quantidade restante de arranjos. Vamos lá? 80, que é o total, menos 16, que é as rosas brancas, que acabamos de descobrir. Vamos lá? 0 menos 6. Opa, 0 menos 6? Isso mesmo, Pimpolho, não pode, 0 menor do que 6. O que é que eu faço? Isso mesmo, eu vou retirar da próxima ordem. Então, retirando aqui 1, vai ficar 7. E aí, agora aqui fica 10. Isso mesmo, e 10 é maior do que 6. E 10 menos 6 é 4. Agora aqui, ó, não é mais 8, é 7. E 7 menos 1, 6. Então a resposta é 64. Como restaram 64 arranjos de flores, sendo que a metade são de rosas amarelas e a outra metade de rosas vermelhas. Basta encontrar a metade de 64. Isso aí é chuchu beleza, é igual colocar açúcar no mamão. Então, ó, dá um foco na telinha e olha aqui no carequinha, porque a gente vai pegar 64 e dividir por 2, que é a metade, e vai dar igual a 32. Portanto, na floricultura há 16 arranjos de rosas brancas, 32 de rosas amarelas e 32 de rosas vermelhas, nessa ordem, respectivamente. Assim, a nossa alternativa, que estava falando a verdade, era a letra D, e ela aí que nós vamos marcar. Marca para mim. E é isso que nós aprendemos, Pimpolhos. Ó, vou fazer o seguinte, ó, vou ficar por aqui, mas aguardando vocês no nosso próximo encontro. Até lá, hein? Fui!